Olá, que a paz de Jesus esteja conosco. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje iremos falar sobre uma das maiores necessidades do espírito, alcançar a pureza de coração. O tema do nosso programa é Bem-aventurados os que têm puro coração. E para conversar conosco, convidamos Sérgio Gomes, do Centro Espírita Caminheiros de Jesus. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Sérgio, nós vamos tratar hoje de uma das bem-aventuranças trazidas pelo Cristo. Em que contexto essas bem-aventuranças foram recomendadas por ele? Bem, Larissa, o contexto das bem-aventuranças é muito interessante porque ele traz um paradoxo para a época, um paradoxo muito rico para a época de Jesus, porque ele vem primeiro com uma síntese completa, uma síntese de toda a moral, de todo o roteiro do Cristo. Mahatma Gandhi nos diz que se toda a literatura espiritual fosse suprimida, se não suprimisse as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Por que ele fala isso? Porque ela traz um contexto riquíssimo e um contraste, aparentemente, quando você olha apenas a primeira parte das bem-aventuranças, um contraste que vem mostrar a diferença que existe entre olhar o mundo com a ótica material e enxergar pela ótica espiritual, pelos verdadeiros valores. E esta é uma diferença muito grande. Quando você vê, por exemplo, olhar bem-aventurados os que sofrem, aí você fica pensando, bem-aventurados? Como assim felizes? Bem-aventurados como felizes? Felizes os que sofrem. Aí por quê? Se você não olha a conclusão, fica meio estranho, fica contraditório. E aí você vem com uma promessa divina, porque esse que sofre vai alcançar um resultado final, que é estar do lado de Deus, é alcançar os verdadeiros valores espirituais. E isso é que é importante. Sérgio, nesse contexto, qual é a grande contribuição do Espiritismo para a verdadeira compreensão das bem-aventuranças ensinadas por Jesus, que muitas vezes nos parecem contraditórias? Parece mesmo contraditória a ideia. E o Espiritismo ele vem explicar o porquê que Jesus usou termos que às vezes nos parecem estranhos. Um exemplo, bem-aventurados os aflitos. Como assim ser feliz? Ser feliz, você bem-aventurado, por eu estar sofrendo? Como assim? O Espiritismo vai falar que, primeiro, você é bem-aventurado porque tudo está dentro da lei de causa e efeito. Então o Espiritismo vai explicar primeiro a lei de causa e efeito. Se tudo tem uma causa, você sofre por um motivo, né? Então, se você sofre por um motivo, isto é bom. Isto é bom porque você está na oportunidade de cumprir com aquele motivo. Um exemplo claro, uma lei divina que é interessante para a gente entender. A lei de Deus é assim. Você pode plantar o que você quiser. Isso é importante, é lei. Você pode plantar o que você quiser, você é livre para isso. Pode plantar. Mas tudo o que você plantar, você vai colher. Tudo que você plantar, você vai colher. Não tenha dúvida disso. Né? Não tenha dúvida disso. São duas leis bem claras. Se eu planto figo, eu vou colher figo. Se eu planto laranja, eu vou colher laranja. Assim também são com sentimentos. Se eu planto o bem, se eu planto o mal, isso é o que eu vou colher. As consequências são, naturalmente, os frutos que vêm a nascer. Né? E é isso que a Espiritismo vem trazer para nós, explicando melhor as bem-aventuranças. Se você sofre bem, o motivo de você sofrer, as causas que às vezes, se não estão nessas vidas, estão em outras vidas. Né? Por isso é chamado o cristianismo redivivo. Exatamente. Por isso ele traz essa revivência do cristianismo. Vem explicar o que Jesus falou. Vem explicar, esclarecer e ajudar a refletir, que é o principal foco. Porque o processo de reflexão, de crescimento, ele é de cada um, ele é interior. Sérgio, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, Jesus instrui o seguinte: Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus, que é o tema do nosso programa de hoje. O que ele quis dizer com essa bem-aventurança? Bem-aventurado os puros de coração, é interessante entender que são aquelas pessoas que conseguem vencer as suas más tendências, os seus vícios. O puro de coração é aquele que se vigia, é aquele que evita cair em erro, evita
cair com seus vícios, tanto morais quanto físicos. Esse é o bem-aventurado, né? O que realmente busca a pureza espiritual, busca os verdadeiros valores espirituais, que esses são os mais importantes. Sérgio, nós estamos na condição de alcançar essa bem-aventurança ainda aqui na Terra? Aqui na Terra é um planeta de provas e expiações, né? Então, o Evangelho já fala pra gente que a felicidade não é deste mundo. Entenda, a felicidade, a conquista, a perfeição, né? Mas você já pode galgar aqui na Terra, claro, a felicidade ao seu redor. Então, a partir do momento que você busca, que você entra no caminho, isso já te traz a felicidade. A partir do momento em que você entra no caminho do bem, esse caminho já te traz paz, independente das tormentas. Então, você não vive a felicidade perfeita, mas vive a fagulha da felicidade. E isso é permitido por Deus. Nós iremos agora para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre a máxima bem-aventurados os que têm puro coração. Sérgio, por que Jesus compara a pureza de coração com as crianças, com a fase infantil? Bom, a questão da criança, de você ter a ideia, a criança, não é a criança na essência da infância como a gente está vendo agora, né? Ele compara a criança como o ser que se assemelha a ela, porque a criança não teve tempo ainda de expressar as suas reminiscências do passado. Estamos vendo a criança agora, né, naturalmente, como um ser que já esteve em outras vidas, que tem outros valores de outras vidas, outras responsabilidades, resquícios do passado, mas não teve tempo de expressar, né? Até mesmo que às vezes não consolidou sua encarnação e ela não ainda está demonstrando ainda todos os vícios do passado, as tendências do passado naturais, né? Que isso está iminente, está arraigado no espírito, né? Então ele compara a aparente candura, a aparente doçura que a gente nota na criança. A criança, então, tem essa ideia de doçura, a inocência, a humildade, valores que a todos nós são importantes. Então, no momento que a gente olha para uma criança, nós enxergamos uma criança como um ser carente de amor, carente de afeto, carente de carinho, carente principalmente de direcionamento, né? Direcionamento e de atenção. Então, felizes desses que se assemelham a crianças, porque se mostram realmente carentes do afeto do Cristo, carentes do amparo de Deus, carentes de alguém que o guie, mas por um caminho verdadeiro, né? E esse caminho verdadeiro é galgado por nós mesmos. Então ele tem que ser como criança, porque ele tem que se predispor facilmente. Exato, né? Ou seja, se predispor, ele tem que se descascar, vamos colocar esse termo, né? Descascar dos seus orgulhos, da sua vaidade, de achar que não precisa de alguém para auxiliar. Então ele precisa desse amparo, ele se mostra, né? Eu não sou perfeito, se mostra não perfeito, mas não aceita por si só, mas se mostra também que tem muito a aprender. Então este é o caminho, né, que o Jesus traça para a gente. Compara com uma criança, como alguém que tem muito a alcançar, muito a aprender, né? Então feliz daqueles que se dispõem com essa humildade, feliz daqueles que se dispõem como uma criança, que não tem medo do ridículo. Na verdade ele quer aprender brincando, aprendendo leve, aprender com leveza, que nós temos a mania de só aprender quando realmente vem o sofrimento, quando dói. Aí a gente busca alguma coisa, aí a gente vai atrás, né, do amparo,
né? Então a gente tem que ir atrás realmente antes do sofrimento. Isso é que é importante. Sofrimento é uma bênção. Melhor se a gente se predispor antes, porque o sofrimento fica mais leve, né? No mundo em que naturalmente todos sofremos, já que é um mundo de provas e expiações, todos sofremos, não é verdade? Sofre menos quem enxerga o sofrimento como uma bênção, como uma oportunidade, e é humilde para aceitar. Está se limpando para receber o que há de bom, não é, Sérgio? Para conquistar o que realmente há de bom, né? Exatamente, né? A velha história daquele que esvazia o seu copo, não é verdade? Esvaziar o copo é o quê? Está cheio de impurezas, está cheio de valores negativos, de crenças, e não para refletir. Mas não para refletir porque está sempre pensando nisso como algo real, algo concreto, né? Então, no momento que a gente para, reflete, retira coisas crendices, coisas que a gente acredita que são muito importantes e transforma, né? Nós estamos falando da bem-aventurança e dos valores. A bem-aventurança veio com esse choque, né? De enfrentar os valores materiais. Porque a pessoa, quando ela vê os valores materiais como objetivo da vida dela, né? Como um verdadeiro sentido da vida dela, ela está apostando em algo que é insuficiente. É algo que não vai trazer a consolidação da felicidade, como a gente já vê vários casos de pessoas que são aparentemente felizes, mas que no fundo sentem um isolamento, sentem uma solidão, sentem uma tristeza, sentem a distância, né? E aí, a partir do momento em que ela realmente enfrenta isso daí, porque enxerga o mais importante, são os valores espirituais, e começa a trocar, né? Aí realmente ela começa a alcançar o que é importante na vida dela. Sérgio, essa pureza, ela está apenas nas ações? Basta a gente tentar camuflar uma ação de pureza ou purificar o corpo, né? Assim como nos mostra o Evangelho. O que o pensamento enfermiço pode provocar em quem o cultiva? Bom, Larissa, a pureza de coração, pelo que a gente já vê, ela começa pelo pensamento, pelas ações, pelo que a gente sente, né? Porque a gente só expressa o que a gente sente, né? A ação efetiva em si é só a expressão do que está passando dentro de nós. O mais importante aí é transformar o que existe dentro de nós, os valores que estão arraigados no nosso coração. Nós temos a mania de achar que o que é importante é o que a gente mostra para o outro, e a gente fica como se enganando, achando que enganar os outros é se enganar. Quando fala assim, não adianta, porque o que você sente não engana a Deus. É mais ou menos assim, o que você sente não engana a sua consciência, porque você sabe lá no íntimo que essa ação é errada. Você usa desculpas, usa diversos subterfúgios para falar que eu faço isso, é por esse motivo, porque é bom, né? Mas eu sempre falo como é que você encontra então esses valores e os enfrenta? Eu sempre falo assim, é muito fácil, basta partir do princípio de você acreditar que não é só porque você gosta que quer dizer que é correto. Eu gosto de uma bebida, certo? Mas isso te faz mal, isso tem consequências, uma série de questões que é para um outro momento de discussão. Mas então você tem que começar a reavaliar, não é corta, é reavalia. Reavalia em si mesmo, reavalia dentro de si, né? Isso aí pode ser que eu goste agora, mas só porque eu gosto quer dizer que é bom? Né? Quando você começa a transformar todos os seus valores, começa a olhar para todos os seus valores, todos os valores, a partir dessa ótica, olha, eu gosto de falar mal do outro, isso é uma maledicência, falar mal do outro, mas só porque eu gosto não quer dizer que é uma coisa boa. Então eu tenho que começar a me vigiar, eu tenho que começar a olhar para dentro de mim, né? Aí sim eu vou alcançar a verdadeira pureza. A verdadeira pureza não é só no que é mostrado, mas é no que eu sinto. Você falou sobre externalizar as nossas características e aquilo que nós pensamos e sentimos. Nesse sentido, Sérgio, o que é o escândalo explicitado no Evangelho segundo o Espiritismo, já dito por Jesus e explicado pelos Espíritos e por Kardec depois? Sim. O escândalo é tratado de uma maneira, de várias maneiras no Evangelho, mas
a síntese evangélica, né, já que ele cita que o escândalo pode ser todo ato, como todo ato que nos leva à queda, pode ser interpretado também como todo ato que provoca grandes polêmicas, né? Mas no evangelho, o sentido real do escândalo que ele trata é todo ato que leva uma má moral, né? Todo ato que leva uma má moral, todo vício, todo erro, pode ter projeções grandes, né? Situações complexas na humanidade, na família, na sociedade, como pode ser só uma projeção, um problema interior, né? Um sentimento interior. Mas tudo isso é tratado no Evangelho como escândalo. Todos esses atos que nos evitam crescer, que nos evitam progredir, já que o nosso objetivo aqui na Terra é progredir. Qualquer ato que nos evita o progresso é escândalo. É tratado no Evangelho como escândalo. Certo? O assunto é muito bom, né, Sérgio? A gente tem diversos desdobramentos disso, mas nós vamos agora para um breve intervalo e continuamos no próximo bloco. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta agora no último bloco do Espiritismo em Ação, conversando sobre o tema Bem-aventurados que têm puro coração. Sérgio, qual a necessidade da reencarnação para a conquista da pureza de coração? É interessante quando pensamos na questão da reencarnação, eu lembro da história da águia, né? Seria como a história da águia que vem na conquista da perfeição, né? Eu não sei se vocês conhecem a história da águia americana, é muito difundida na internet a história, mas a águia americana, ela perde seu poder de caça aos 40 anos, mais ou menos 40 anos de idade, ela perde seu poder de caça, né? Os bicos estão velhos, as presas, né? As garras, desculpa. E é interessante que o que ela faz a partir daí, né? Ela simplesmente se isola, vai só numa caverna, bem no alto de uma montanha, né? Nesse momento as outras águias também sabem do processo que ela vai passar. E é um processo interessante, que ela vai para a rocha e começa a bater o bico dela na rocha até arrancar. Arranca realmente o bico, né? Porque o bico já atrapalhou uma série de desenvolvimento. Ela arranca o bico, arranca todas as suas garras, e quando nasce novo bico, ela arranca todas as penas com o novo bico, né? E se renova. Esse processo dura 6 meses, ela fica 6 meses. Nesse momento ela é alimentada por outras águias, naturalmente, né? É um processo de auxílio aí. E aí depois que ela faz isso, ela consegue caçar por mais 40 anos. E se ela não fizer isso, ela simplesmente acaba o seu poder de caça, acaba naturalmente a sua vida, né? Como podemos entender. Então, o processo de reencarnação é mais ou menos o processo doloroso em que você tem que voltar para resgatar, né? A gente entende assim que primeiro com as bem-aventuranças, que o processo da águia seria o sofrimento necessário para você galgar uma nova expectativa, galgar tempo de vida, galgar renovação, uma interpretação para a gente entender, né? E o processo da reencarnação seria também o resgate, às vezes doloroso, de situações do passado, né? Ou também para que você tenha, como se fosse um novo fôlego, uma nova oportunidade, como se fosse é uma nova oportunidade para que você consiga cumprir com a tarefa que você ainda não cumpriu, para que você consiga galgar valores que você ainda não conseguiu conquistar, extirpar vícios, né? E a reencarnação, ela traz essa nova vertente para nós, a ideia de que o sofrimento não é uma injustiça. A ideia da reencarnação mostra que o sofrimento é justiça divina, né? A gente conversava, Larissa, com um amigo que falava para mim, ele perguntava: Sérgio, Deus é injusto. Aí eu falava: por que Deus é injusto? Com pessoas
que sofrem tanto e outras que têm tantas coisas, Deus é injusto. Eu falei, olha, sem considerar a reencarnação, eu não tenho como pensar diferente. Então, sem considerar a reencarnação, eu concordaria com você. O que acontece é que com reencarnação, a gente volta à ideia da justiça com clareza, e com mais clareza ainda, né? Porque a gente enxerga que pessoas que cometeram atos, ou comprometeram o seu corpo, comprometeram o seu organismo com vícios, problemas, comprometeram a língua com más falas, vêm com consequências naturalmente em uma outra vida, né? E a reencarnação, ela mostra pra gente, associada à bem-aventurança, que esse sofrimento de agora, entendeu? É importante, porque você está quitando débitos do passado, você devia para a providência divina, e a reencarnação te abençoa com a oportunidade de sofrer para quitar esse débito com a providência divina. Isso não é castigo, sabe? Isso é a forma que você vem colher os seus frutos. Você plantou isso no passado, mas olha que coisa boa, você tem a oportunidade de colher. Se você plantou o mal, vamos arrancar esse mal da terra, ou você planta e deixa para os outros. Aí é injustiça. Aí eu não tenho como ver um mundo justo, em que você planta maldade, desencarna e deixa a maldade para as outras pessoas, né? Na verdade, toda maldade em que você planta, você volta para que você mesmo colha. Mas a providência divina é tão rica que faz com que a gente tenha famílias, amigos para colher juntos, né? Para colher junto. A providência divina provoca isso na gente, que a gente colha em conjunto. A transformação é individual, mas a gente colhe em conjunto. Em grupo nós andamos melhor, né, Sérgio? Bem melhor. Nós falamos sobre a criança, né? E agora nós queremos retomar o assunto da criança, mas no sentido literal, da infância terrena. A criança, apesar de pequena e frágil, é um espírito de muitas vivências. Como ensinar às crianças, desde cedo, o cultivo de virtudes como a pureza e a simplicidade de coração? Essa pergunta é a melhor de todas, que fala do processo de educação, de transformação moral, né? Olha que interessante, né? Se você fala alguma coisa, mostra, explica para a criança, ela pode ter uma percepção. Mas se você a vivencia, naturalmente o exemplo é outro, né? A gente vê muito claro, a criança caminha como o pai, tem o sotaque do pai, tem o sotaque da mãe. Por que isso? Porque ela aprende não com o que o pai e a mãe estão dizendo, não apenas isso, mas com o que o pai e a mãe estão vivenciando. Então, como fazer para ensinar a desenvolver os valores? É fazendo. Não tem outra coisa melhor do que fazendo. Então, se eu quero ensinar o meu filho como fazer a caridade, então eu vou fazer a caridade e o levo. Mas eu tenho que levá-lo e ensiná-lo a fazer a caridade. Eu não posso fazer por ele, né? Não posso fazer por ele. Que ato de caridade é ajudar a descobrir com ele que ato de caridade ele pode fazer. No Evangelho tem um exemplo interessante de uma mãezinha que sai, né, no Infortúnios Oculto, ela sai de lar em lar, é uma pessoa de condição, né, na história, e ela sai nos lares amparando, eles chamam ela de o anjo da caridade, né? E ela leva uma criança junto. Eu acho que essa é a forma que mais responde a como ensinar a criança. Ela leva uma criança junto. Aí que criança é essa? O que ela está fazendo ali? Ela faz a caridade, a mãe, e a criança fica tentando fazer a caridade. Ela fala, o que vai adiantar eu te dar o remédio, o alimento, para você passar para outra? Na verdade, fui eu que fiz a caridade. E explica para ela, e como é que você pode fazer a caridade? Aí ela fala, por que você não aprende a costurar? Se você aprender a costurar, você vai dar algo que é seu para o próximo. Olha que exemplo que essa mãe dá. Essa mãe vai lá, faz a caridade, vai lá com uma criança e depois, quando a criança desperta para fazer algo, ela fala, tudo bem, mas para você fazer a caridade, você tem que dar de algo que é seu, esforço seu, valor seu, o que for, mas tem que ser do seu. Senão, você é o que terei feito a caridade. Não é? Sérgio, o homem na Terra, ele está destinado ao mal? Aqueles que hoje estão em caminhos errados, tortuosos, um dia estarão na condição de conquistar a pureza de coração? A ideia de falar assim, né, de que estou na carne, né, e a carne é fraca, né? Era como a ideia de que todos os erros estão justificados porque eu estou aqui.
né? E volta para essa ideia de que o homem está destinado ao mal, porque historicamente o homem faz o mal, historicamente o homem tem defeitos, mas o que a gente tem, na verdade, é uma lei de Deus, é a lei da evolução. O progresso é uma lei. Se o progresso é uma lei, o homem vai progredir. Não tem jeito, o homem vai progredir. É lei. O problema é que quando e como ele pode escolher. Ele pode escolher quando e como ele pode progredir. Esse é o seu livre-arbítrio. Está aí o seu livre-arbítrio. Muito bem, nós agradecemos a presença do Sérgio conosco hoje e recomendamos a você, telespectador, que quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Desejamos uma boa semana a todos, muita paz.